Nós queremos dar continuidade e espero concluir hoje essa série que fala sobre a maturidade cristã, essa necessidade de crescer, de amadurecer, de desenvolver as faculdades mentais, principalmente com relação aos princípios bíblicos. Tem muito crente, irmãos, que fica com mimimi, com coisinhas tão insignificantes, se desviam, perdem a fé, perdem o ânimo de vir à casa de Deus por causa de coisinhas banais. Por isso a Bíblia nos orienta e nos manda crescer. Diga, eu preciso crescer. Quando você cresce, você consegue dividir as coisas, separar bem as coisas. Meu filho de vez em quando, meu filho mais velho de vez em quando me questiona: pai, comigo e com a Suzana o senhor era muito rígido, tinha horário para voltar, tinha aquela coisa toda, e com João a gente percebe que o senhor é mais livre, deixa as coisas meio soltas. E eu sempre digo a ele: meu filho, quando você nasceu eu não era tão experiente, eu não tinha tanta maturidade. Hoje eu sou um homem de 51 anos, então se espera de uma pessoa de 51 anos que ela tenha o mínimo de maturidade possível. E eu digo a ele: a maturidade chegou à minha vida e à vida da sua mãe. O que nos estressava antes não nos estressa mais. Nós entendemos uma série de coisas, nós crescemos, Daniel. Nós vivemos em outra fase de vida, em outra etapa. Não é que a gente está sendo melhor com João, é porque ele nasceu num período melhor para nós. E a gente, claro, conseguiu entender e gerenciar melhor a criação dele do que dos outros nossos 2 filhos. Por isso, irmãos, quando a gente vai casar, vai ser pai, nós precisamos de um mínimo de estrutura para não fazer besteira. Há quem diga que neto é um presente de Deus para os pais que não mataram os filhos. Conseguiu passar essa fase, essa etapa, porque a gente faz tanta besteira por falta de maturidade. E a palavra maturidade significa efeito ou circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta, estado das pessoas ou das coisas que atingiram um completo desenvolvimento. Então o que Deus quer quando Ele diz que a gente precisa crescer à estatura de varão perfeito, Ele não está falando apenas da altura e da profundidade, Ele está falando na expansão da informação e do conhecimento bíblico. Há pessoas, irmãos, que até hoje não têm profundidade na palavra, e falta profundidade porque não a lê, não estuda, não se dedica, não medita nela, conforme o livro de Josué nos diz: medita nessa lei, medita nesses princípios de dia e de noite. Tem gente, irmãos, que mal pega um período, ainda mais 2. E a Bíblia está falando: medita, pondera, reflete, pensa sobre. Irmãos, é muito difícil amadurecer, crescer, se você não para, não debruça diante das Escrituras, da palavra, lê, relê, lê mais uma vez, grifa uma palavra, grifa um verso, faz uma anotação no rodapé mesmo da Bíblia, ou num livro à parte, pega um dicionário bíblico, o que essa palavra significa, qual é o contexto disso tudo aqui. Nós temos pessoas rasas, biblicamente falando, que até hoje não consegue decorar 20 versículos. Tem gente que decora pensamentos, e nada contra pensamentos, mas, irmãos, a palavra de Deus, ela precisa ser eficaz na sua vida, ela precisa produzir transformação. É por isso que nós paramos, é por isso que nós estudamos, é por isso que nós lemos. A Bíblia diz, através do profeta Oséias, no capítulo 6, verso 3, a parte inicial, diz: conheçamos e
prossigamos em conhecer ao Senhor. Você não conhece só naquele dia que você o aceita. Você tem a necessidade de continuar conhecendo. E a palavra conhecer, ela tem a ideia de relacionar-se, relacionamento. Quando a Bíblia fala em João 8,32, fala de um relacionamento que provoca libertação. Então não é só 5, 10 minutos. Dificilmente você vai conhecer uma pessoa dedicando-se apenas 5 ou 10 minutos por dia, ou num momento de urgência, de emergência, quando você precisa de uma ajuda, de um socorro, de um benefício, você corre à presença de Deus, recebe aquilo, ausenta-se de novo diante dele. A Bíblia diz que Jesus curou 10 leprosos, não havia cura, irmãos, para esses leprosos, porém apenas um, 10% voltou para poder agradecer o grande milagre operado. 10%, uma única pessoa pôde voltar e dizer: Senhor, eu reconheço que foi o Senhor. Sabe o que me espanta, me deixa estarrecido? A pessoa faz uma campanha de jejum, ela quer comprar uma casa, um carro, e a gente tem que orar, tem que jejuar mesmo, e a pessoa jejua por 7, por 14, 21 dias, 50 dias, faz o seu propósito, nada contra o propósito, mas ela recebe aquele benefício pelo qual ela orou, e esquece, irmãos, de oferecer sacrifícios de ações de graça, de louvor a Deus, simplesmente parte para um segundo, para um terceiro pedido. A pessoa não volta para oferecer: Senhor, cânticos de alegria, obrigado. Essa semana eu parei para poder fazer alguma reflexão e enumerar alguns benefícios de Deus. Irmãos, eu comecei a orar e agradecer a Deus por tantos benefícios que eu fui perdendo a conta. Hora que eu concluí, dentro do que vinha à minha mente, ao meu coração, eu falei: Senhor, me perdoe, porque são tantos os benefícios que a gente não pode enumerar. São muitos os benefícios: saúde, ter dinheiro para comer, não, irmãos, ter vontade de comer. Talvez você não agradeça a Deus pela sua vontade de comer. Há quantas pessoas que não têm vontade de comer, têm o dinheiro de comprar o melhor colchão, mas passa as noites insone. Então, às vezes, você tem uma noite maravilhosa, refazedora, que descansa, e você não para agradecer, para lembrar o Senhor. Pai, quantas noites eu passei acordado, e essa noite especificamente eu pude dormir. Seu filho, irmão, você já pensou e já prestou atenção, seus filhos, netos, sobrinhos pequenos? Irmão, é livramento toda hora. A Bíblia diz que existe um anjo ao redor de cada um, sim ou não? Acampa-se um anjo ao redor. De um menino precisa de 10, de 15, de 20. Meu netinho precisa de 30. Muita energia, muita saúde. Irmão, sai correndo, tira aqueles fininhos da mesa de vidro, põe o dedo na tomada para testar o poder de Deus, pega a faca, faz tanta coisa que você fala: Senhor, se não for o Senhor que guarde, estava perdido, estava no sal, estava na água. Então você precisa prestar atenção nesses detalhes. Tudo isso nos faz amadurecer. E o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas agora eu cheguei à idade adulta, cheguei a ser homem, e desistir das coisas próprias de menino. Irmão, tem uma hora que essas coisas de criança, de mimimi, precisam passar. Uma pessoa casa: eu não sei cozinhar. Irmão, casou, se vira. Vai ter que comer, vai ter que aprender. Entra na internet, como preparar um arroz, como fazer um feijão. Procure sua mãe, sua tia, sua avó. Peça. Agora casou, não tem esse negócio: mas eu não aprendi. Conversa, passou. Tem que cozinhar. Se não tem uma secretária, tem que cozinhar, porque daqui a pouco vão me chamar de machista.
que agora virou moda. O homem também pode cozinhar, irmão. Se isso fica melhor para você. O homem pode lavar também. O homem pode arrumar a casa. De vez em quando eu arrumo lá em casa. Mas não pode fazer disso uma regra, uma rotina para mim. Para você eu não sei. Então, você precisa deixar as coisas de criança para trás. Se você está ao lado de um adulto, um dia não sei para quem eu falei lá em casa, se foi para o João, quando ele ainda era menor, eu falei, João, para, foi com o João que eu falei, eu cheguei para o meu filho que era menor do que ele é hoje, eu falava para ele, para de ser criança. Aí a mãe dele falou, meu bem, ele só tem 9 anos. Eu falei, não, mas ele já tem que parar com isso. Precisa crescer, amadurecer. A Bíblia diz, Filipenses 3,15, todos pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. O que Deus quer, irmãos? Ele quer que você cresça, que você amadureça, que você tenha a palavra de Deus como balizador na sua vida. A Bíblia nos manda, segundo Pedro, capítulo 3, verso 18, que eu e você devemos crescer na graça e no conhecimento. Você precisa desenvolver isso que você tem hoje, precisa expandir. Quando a Bíblia diz que a gente precisa crescer como varão, a estatura de varão perfeito, não está falando da estatura física, está falando da estatura espiritual. Precisa expandir esse conhecimento para frente, para trás, para cima, para baixo. Nós precisamos desenvolver, ter uma boa articulação segundo os princípios bíblicos. Eu fico impressionado, irmãos, que quando uma pessoa vai falar com o ateu, talvez ela não consiga persuadi-lo segundo os moldes da palavra de Deus. Sabe como é que eu me converti? Por medo. Eu aceitei Jesus 6 vezes, porque eu tinha um amigo que era de uma outra denominação, e ele só falava para mim, se você não se converter, o diabo vai vir de madrugada, apertar seu pescoço, você vai tentar clamar o nome de Jesus, não vai sair nada, e você vai se sentir sufocado. Eu falei, quem é que quer isso, irmão? Um adolescente. Eu falei, como é que eu faço? Você tem que ir na igreja, você não podia nem aceitar na rua, que era pecado. Você tem que ir na igreja, aceitar Jesus, aquela coisa toda, e eu aceitava, desviava, até que a última vez foi para valer. Mas as primeiras vezes foi em função do medo, porque eu tinha um medo tremendo de estar sozinho no meu quarto, o diabo vir e me sufocar, e eu não consegui clamar, o sangue de Jesus tem poder, porque o bicho estava apertando minha garganta. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande sobre isso. E aí, para você entender se está ou não desenvolvendo, amadurecendo, você precisa criar parâmetro. Como é que você sabe que você amadureceu em Deus? Que você cresceu, que você consegue receber o não de Deus e continuar apaixonado por Ele, continuar fazendo ou melhorando o que você faz. Como é que você sabe que você amadureceu em Deus depois de ter vivido todo esse período na presença dEle? Que tipo de parâmetro você usa para descobrir que cresceu em Deus, que desenvolveu, que o Evangelho está transformando você, está mudando os seus valores, está mudando a sua maneira de pensar, segundo Romanos capítulo 2, segundo Romanos capítulo 12, versos 1 e 12, que permite essa transformação, essa renovação da nossa mente. O que você era ontem, necessariamente você não podia ser hoje, porque você passou um dia na presença de Deus. Isso tem que modificar você, isso tem que transformar, melhorar você. A Bíblia diz através do apóstolo Paulo, a carta de Coríntios, que irmãos, quando nós aceitamos Jesus, as coisas velhas precisam passar e as coisas novas precisam ser estabelecidas. Não adianta usar
clichê, algumas frases chavão de igreja, está amarrado, e aí crente, e aí irmão, tudo isso é lindo e maravilhoso, mas precisa ser aplicado, precisa ser vivido na íntegra. Então, o que eu posso descobrir que essa maturidade está chegando à minha vida? Primeira coisa, você começa a ter discernimento. Diga discernimento, entendimento. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 15: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, porém, ele mesmo não é julgado por ninguém. Outra tradução diz que o homem espiritual entende todas as coisas, mesmo aquelas provas, mesmo naquelas áreas que você acha que não deveria estar sofrendo ou passando por aquilo, você começa a entender o propósito de Deus, de você passar por aquela situação, porque, irmãos, Deus não manda dificuldade, Deus não manda problema para a nossa vida, isso simplesmente acontece e Ele aproveita essas coisas para poder melhorar a minha e a sua vida, para nos fazer amadurecer. Qual proveito você está tirando dessa situação? Porque a Bíblia diz que o homem espiritual entende, julga todas as coisas. Pastor, eu sei porque eu estou passando por isso. Precisava depender mais de Deus. Porque o salmista, no capítulo 119, verso 71, a Bíblia diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Ele está agradecendo a Deus por ter sido afligido, por ter passado por situação desconfortável, por ter tirado da zona de conforto. Irmão, se você está vivo nessa terra, é claro que você vai passar por algumas situações não tão favoráveis, mas isso é importante para você crescer, amadurecer. Como é que você sabe que Deus é um Deus de milagre, um Deus poderoso? Como um dos pontos de Renner hoje de manhã, que Deus é onipotente, se você nunca fez uso, se você nunca foi alvo da onipotência de Deus. Como é que você sabe que Deus opera, que Deus faz milagres, se você nunca dependeu de um milagre? É claro que vão ter situações que eu e você seremos submetidos para poder entender que de fato Deus é onipotente. Quem já passou necessidade financeira aqui, levante a mão. Pode baixar. Quem já foi alvo do poder de Deus nessa área? Lembro-me que quando eu ainda morava aqui na QSA 24, quase aqui na rua da igreja, a gente passou um período de muita necessidade financeira, que eu não era tão controlado financeiramente, e eu me lembro que a gente não tinha provisão para comprar compras, fazer compra de mês, que eu ainda sou filho de mineiro, sou quase mineiro, mas nasci aqui, lá em casa a gente faz compra de mês, irmão. Quem já foi passear no supermercado para fazer compra de mês? Fazer compra de mês em supermercado era passeio para nós. Eu lembro que quando eu e minha esposa estávamos casados inicialmente, a gente ia para o supermercado para passear. Era o nosso passeio, irmão, melhor do que shopping, você ficar olhando aquelas coisas. E naquele bendito mês nós não tínhamos dinheiro para fazer compra. Para mim aquilo cortou a minha alma, o meu coração, e eu falava com Deus: Senhor, tem misericórdia, eu tenho filho, eu tenho uma filha, uma esposa para dar de comer, e eu não posso, Senhor, prover um milagre. E a gente precisa começar a ter experiências com Deus para você começar a ver que a Bíblia, ela é real, ela é verdadeira, não é teórica. E naquela manhã, irmãos, eu orando na rede, deitado na rede, nos fundos de casa, a campainha toca. Quando eu abro, era uma irmã da igreja do meu sonho. Eu falei: o que essa irmã está fazendo hoje aqui? E eu pensei: eu vou ou não, eu vou ou não. A hora que eu vi, eu estava na porta, abrindo o portão para ela, recebi a irmã. Pois não, irmã,
Falou, pastor, vim te fazer uma visita. E eu pensando, meu Deus, num dia como esse, nem café a gente tem em casa. Aí eu falei, então vamos entrar, irmã. Quando ela falou, pastor, o senhor pode me ajudar aqui? Eu falei, claro. Aí ela abriu o porta-mala, quando ela abriu o porta-mala, cheio de sacolinhas do Carrefour. E eu perguntei, qual dessas é para tirar? Falou, tudo, pastor. Deus me mandou hoje de manhã ao supermercado fazer uma compra para vocês. Aí você começa a acreditar, irmãos, que Deus é real, que Ele provê, que a Bíblia é verdadeira, que o Senhor é um Deus provedor. Não foi apenas com o seu dinheiro, você teve uma experiência ímpar. Não é só ter dinheiro, irmãos, às vezes é ver o cuidado, o carinho e a provisão desse Deus todo-poderoso. Ter dinheiro é bom, mas quando você tem uma intervenção dessa, você sai fortalecido dessa situação, sim ou não? Você amadurece, você começa a acreditar que de fato Deus pode todas as coisas. Irmão, já vivi tantos milagres. Final de semana atrás, eu estava no México, numa praia maravilhosa, com tudo pago. Fui fazer um casamento de 2 casais aqui da igreja. Tudo pago. Era até engraçado. Você ligar no room service do hotel, pedir o que você quisesse, já estava tudo pago. Falei, Deus, eu estou me sentindo o cara aqui. No sábado, eu e minha mulher, a gente só foi tomar café, voltou, almoçamos e jantamos no quarto. Eu falei, Deus, isso é que é privilégio. Aí eu fui na praia, pisei na areia, falei, Senhor, isso aqui está tudo pago. Eu falei, isso é privilégio de Deus. Você consegue discernir as coisas? O alimento sólido, Hebreus 5,14, é para quem, irmão? Para criança ou para adulto? Para adulto, olha o que a Bíblia diz. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Às vezes você não tem mais experiência com Deus, porque você não conseguiu amadurecer, desenvolver isso aqui, ó. Deus está querendo alavancar o seu crescimento e você está parado há 10 anos atrás. Você precisa discernir, Deus, o que o Senhor tem para mim nesse momento da vida? O que eu posso fazer? Como eu posso melhorar, não apenas a minha vida, mas a vida daqueles que estão próximos de mim? Você consegue discernir o momento em que você está vivendo? José discerniu, irmãos, que toda aquela fartura do Egito tinha um objetivo, tinha um propósito. Ele guardava quanto? 20%, 1/5 de tudo que o Egito produzia. Ele discerniu, pelo um propósito de Deus, que haveria uma escassez no futuro. Ele falou, se vai haver uma escassez, eu preciso guardar. Você está discernindo essa abundância que Deus está te dando hoje? Não é para você ter tudo hoje e queimar tudo hoje. Irmão, comece a guardar parte daquilo que Deus tem te dado, para amanhã servir para o seu benefício e para aqueles que te rodeiam, que te cercam. Faça algo produtivo com a força e com o talento que Deus te deu hoje, porque amanhã você não terá tanta força e tanto talento assim. Hoje eu tenho 51 anos, eu queria ter 30, com outro tipo de energia, com outro tipo de força. Eu desperdicei muita coisa. Então, eu preciso tentar canalizar minha energia hoje, discernir qual é o objetivo principal de Deus para a minha vida. Porque, irmãos, o homem espiritual entende todas as coisas. E é tão bom quando a gente consegue discernir o momento em que nós estamos vivendo. Irmãos, em tempos de guerra você não consegue prosperar. Você faz isso em tempos de paz.
Então esse é o tempo que Deus está permitindo, e essa palavra aqui é específica para algumas pessoas. Esse é o tempo que Deus está permitindo para que você aumente os seus recursos, num tempo de paz. Alguns anos atrás eu não entendia, porque o meu pai tinha guardado em casa, não era nem no banco, em casa, o dinheiro do remédio. Porque ele sempre me dizia: meu filho, existem eventualidades na vida. Não, pai, a gente tem que aproveitar enquanto é novo. Aí você gasta tudo. Chega um momento que aparece o dia mau para você gastou todo o recurso que você tinha naquele mês. Você precisa comprar um remédio, fazer uma coisa ou outra, e você gastou tudo. Você não foi diligente, você não foi um bom mordomo do que Deus te deu. Você não discerniu que aquele momento de paz era para juntar, era para edificar. E quando chegar o dia mau, ou o aparente dia que não for tão bom, você soube guardar no passado. Segunda coisa, o crente maduro, ele é estável, diga estável. E estabilidade é a qualidade do que é firme, é inabalável, é bem fundamentado. Irmão, tem gente que se abala com qualquer tipo de informação, de notícia, se desespera. Gente, nós precisamos estar firmados em Deus. O dia que meu filho ligou desesperado para mim: pai, o Levi se queimou. Eu falei: se acalma, o que aconteceu de fato? Ele falou: vem para casa. E a gente foi correndo sem entender aquelas circunstâncias todas. Mas eu falei: nós precisamos, porque a pastora Ilma tinha pregado na semana aqui do Miss Batom, sobre a pessoa do príncipe da paz, que ele não é apenas um adjetivo, ele é uma pessoa. E aquela palavra entrou, e eu peguei apenas um pedacinho quando estava à porta. Aquela palavra entrou no meu espírito, de ter a convicção de que o príncipe da paz, essa pessoa bendita do Senhor, está comigo todos os dias. Se Ele está comigo, eu tenho que gozar paz. Conforme João diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos-la dou, não a dou como o mundo a dá, não se atemorize, nem se turbe o vosso coração. Aquela palavra entrou no meu espírito, irmãos. Meu filho, na semana de prova, ele estava nervoso, ansioso. Eu falei: João, o príncipe da paz está com você, está aqui em casa e vai estar com você na escola. Reivindique essa presença do príncipe da paz, ele vai acalmar você. Você precisa estar estável para poder fazer essa prova, para poder lembrar de tudo que você estudou. Quando eu vinha pregar, eu ficava muito ansioso com as palavras, as frases dentro de mim, e aí o nervosismo me atrapalhava para poder falar o que estava no papel. Eu ficava tão nervoso que não conseguia concatenar as ideias. Um dia a pastora Ilma falou: o dia que você estiver nervoso, oxigena o seu cérebro, respira fundo, faça esse exercício algumas vezes. Daqui a pouco você vai ver que a calma, a paz voltou a você. Quando eu quero ficar nervoso, eu começo a respirar, fazer esse exercício de respiração, para poder me equilibrar, me estabilizar. Irmão, coisa linda é quando a gente encontra um crente estável, firme, sim ou não? O cara está firme, está consolidado na palavra de Deus, está vivendo isso aqui, não é teoricamente, é na prática. Ele é firme. Vem um vento forte, e é interessante, irmãos, que o vento forte, ele não abala apenas a casa construída sobre a areia, ele também vem sobre a casa construída sobre a rocha, e a casa construída sobre a rocha, ela permanece para sempre. Talvez as casas se pareçam, mas o que vai fazer diferença? O dia da tempestade. Como elas vão suportar aquele vento impetuoso, aquela força do vento?
Sua casa pode ser linda e maravilhosa, mas ela está edificada, ela está sedimentada na rocha, a sua fundação está firme, está bem consolidada. Pode vir o vento que for, pastor, eu não arredo o meu pé da presença de Deus, nada pode me tirar da presença desse Deus poderoso, nem enfermidade, nem doença, nem falta de nada. Porque a casa dessa pessoa está edificada sobre a rocha. E o mais interessante, irmão, o vento vem sobre as duas. Sobre as duas. Sobre a edificada sobre a rocha e sobre a que foi edificada sobre a areia. A diferença é a fundação, é a estrutura, é o fundamento. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual já foi posto Jesus Cristo. Esse é o seu fundamento, é isso que você precisa para passar incólume, ileso, por situações difíceis da vida. Um dia um irmão, eu estava com meu filho, visitando o meu neto. Ele chegou para mim e falou: pastor, você já questionou a Deus o porquê disso? Eu falei: não, meu irmão, eu não posso. Porque meu neto poderia estar cego ou surdo se a água caísse nos seus ouvidos ou nos seus olhos. Eu não tenho por que questionar esse Deus que é um Deus de livramento. Não posso, nem passou pela minha cabeça. O senhor ficou triste? Falei: eu me alegrei em Deus pelo livramento do Senhor. Poderia ser pior, eu poderia ter um neto cego ou surdo hoje. É muito bom quando você é estável. Chova ou faça sol, estarei de pé diante do meu Senhor. Sabe o que é lindo, irmãos? Isso me impressiona, isso me faz ser mais apaixonado pelo Senhor. Na cruz, ele orou 3 vezes: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E a gente não está falando, irmãos, de passar numa faculdade, de passar de ano. Ele ia morrer. Ele ia sofrer. Você sabia que aquelas gotas de sangue foi pelo desespero do momento da cruz? E ele veio com um objetivo, veio com um propósito. Mas a hora que chega aquele momento e a dificuldade é dura para todo mundo, e não foi diferente para Jesus, ele ora ao nosso Deus e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. A terceira oração dele, ele diz: se não for, faça-se a tua vontade. Isso não roubou o amor dele pelo Pai. Eu fico impressionado, gente, porque Deus não respondeu positivamente a sua oração. Não se chateie com Ele. Ele que é onisciente, Renner falou dos atributos de Deus hoje. Ele que é onisciente sabe o que é bom para mim e o que é bom para você. Se Ele não nos deu naquela hora ou não nos dará nunca, não tem problema, porque esse Pai amoroso, Ele sabe o que tem de melhor para mim e para você. Jesus sabia que Deus precisava naquela hora fazer o que Ele fez. Ele simplesmente não só ouviu a oração de Jesus, não, irmãos, Ele virou o rosto, como se dissesse: isso eu não posso ouvir. E não ouviu, e não interviu, e não poupou Jesus. Pastor, eu não sei, eu estou meio desanimado com Deus, Ele não me poupou, Ele não abriu a porta para mim. Outro dia eu fiquei sabendo que uma irmã da igreja se desviou porque ela orou não sei quantas vezes para Deus abrir uma porta na universidade e Deus não abriu.
se desviou. Ô irmão, se eu fosse me desviar por todas as vezes que Deus disse não para mim, eu não estaria hoje aqui de manhã. Pastor, Deus diz não? Claro, irmão, nesse relacionamento existem coisas que você precisa entender, que fazem parte de um relacionamento sadio, maduro. Nesse relacionamento tem sim, tem não e tem espera. Um dia meu filho queria uma coisa, pai, vamos fazer agora. Eu falei, agora não, depois. Falou, pai, tem que ser agora. Eu falei, João, depois. Falou, pai, mas eu preciso. Eu falei, mas eu não preciso tanto. Depois. Aí quando chegou a hora do depois, eu falei, João, agora dá para a gente fazer. Tranquilamente, sem afobação, vamos fazer agora. Fizemos tudo certo. Quando Deus se relaciona com você, Deus precisa ter a liberdade de dizer, não vou te dar. Sim, posso fazer, posso te dar. Ou espera. A Bíblia diz no Salmo 27, verso 14, espera, pois, pelo Senhor, tenha bom ânimo, fortifique o seu coração. E o verso termina, espera, pois, pelo Senhor. Começa com espera e termina com espera. No meio, Ele está mandando você ter bom ânimo, você não se desesperar. Gente, acorda, amadurece. Tem coisa que Deus vai dizer não para você. Não será bom para você. E talvez a mesma coisa Deus vai dizer sim ao outro. Nós somos filhos diferentes, irmãos, para Deus. Talvez Ele use medidas diferentes para mim e para você. E isso em nada abala o seu amor por nós. Filhos são diferentes, mas Ele nos ama a todos. Às vezes, o que eu dou ao meu filho mais velho, eu não dou ao meu filho mais novo, tampouco à minha filha. Falei, pai, mas o senhor deu, mas eu quis dar. Isso não significa que eu te ame menos do que ele, porque vai chegar uma época que eu vou dar à minha filha e não vou dar aos outros dois. Hoje à noite eu quero trazer uma mensagem sobre família, que faz tempo que a gente não fala sobre família, e eu vou falar, irmãos, dessa liberdade que precisa existir no meio da família, no seio da família, que nós podemos dar coisas diferentes, mas não significa que nós amamos diferentes, de maneira diferente. Simplesmente eles são diferentes. Você é uma pessoa estável, equilibrada? Alguém chama a sua atenção e você consegue se manter estável, equilibrado? Alguém te corrige, você consegue se manter equilibrado? Ou você desespera? Eu costumo dizer, irmãos, todo nível de correção é pontual, não é sobre o caráter, não é em relação à pessoa, é o que ela faz ou o que ela fez. A correção, ela é terapêutica na nossa vida. A Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ama. Você precisa se sentir amado todas as vezes que Deus ou alguém te corrige. Alguém está se importando com você. Alguém está pensando no que você pode fazer de melhor. E quando você é maduro, você tem essa estabilidade, essa firmeza para entender que nesse relacionamento com Deus, além de amor, além de benefícios, existe uma palavra de ordem que chama-se correção. Diga, correção. E quando Deus nos corrige, precisa haver estabilidade para se entender. Quem gosta de ser corrigido por Deus aqui, levante a mão. Não é nada bom, mas a Bíblia diz, irmãos, preste atenção, Deus nos ama tanto que Ele abre a ferida e Ele mesmo fecha a ferida.
Não é nada bom, não é satisfatório, não é gostoso ser corrigido. Mas amanhã você terá resultado maravilhoso. Sérgio Cortella, enquanto trabalhava no estado de São Paulo, não sei se ele era secretário de educação, e ele tinha uma pessoa acima dele, e todas as vezes que essa pessoa o chamava, ele sabia que ele iria receber uma correção dura. Mas algo era favorável nesse relacionamento, porque ele sabia que mesmo recebendo essa repreensão dura, essa correção bem maciça, ele sairia dali melhorado e transformado. Por isso, irmãos, que a gente não pode se entristecer com Deus, mesmo que Deus esteja nos apertando, nos fazendo viver talvez algumas situações desconfortáveis, você precisa lembrar, isso vai redundar em meu favor. Deus vai fazer alguma coisa em meu benefício. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Isso tem que cooperar para o seu bem. Conheço mulheres aqui na igreja que se transformaram em mulheres de oração por causa da dureza do marido. Conheço mulheres que tinham que orar no banheiro para o marido não ver que elas estavam orando. Tinham seus momentos pessoais com Deus no banheiro. Mas esse tempo de dureza, de um relacionamento mais hostil, fez delas mulheres de oração. Hoje está consolidado na vida delas essa vida de oração, e os seus maridos estão aqui hoje. Então, você precisa entender, irmãos, que Deus tem um plano, um projeto em todas as áreas da minha e da sua vida. E a estabilidade, ela é essencial para Deus continuar fazendo a obra em você. Diga: eu preciso me tornar cada vez mais estável. E é interessante, irmãos, que quando nós estamos maduramente fortalecidos, a nossa capacidade de frutificar, ela se torna abundante, ela se multiplica. A Bíblia diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso é lindo, irmãos. Estar associado, vinculado a Ele, provoca mudanças drásticas em nossa vida, nos torna produtivos. A Bíblia diz: quem está nele, ligado a Ele, esse tem que dar muitos frutos. Nós fomos chamados a frutificar, irmãos. Esterilidade não faz parte dessa criação de Deus para mim e para você. Porque se você está ligado a essa videira, você tem necessariamente que produzir frutos, e muitos em abundância. Irmãos, é impossível não falar dele a outras pessoas. Pastor, eu tenho vergonha. Irmão, é incontrolável. A Bíblia diz: a boca fala do que o coração está cheio. Você vai falar naturalmente. Quer ver uma coisa? É inevitável não falar de política nesse período. Em qualquer lugar abordam você, ou você aborda alguém falando sobre política. Qual é a plataforma do seu candidato? Em quem você vai votar? Me perguntam: pastor, em quem o senhor vai votar? Pode me perguntar, irmão. No culto eu não falo, mas fora do culto eu falo. A verdade é que você fala do que sua boca está cheia. A Bíblia diz: a boca fala do que o coração está cheio. Eu falei o quê? Eu falei isso? Irmão, grava de novo aí. A gente fala do que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Aleluia.
Seu coração está cheio de quê, irmão? Antigamente, há muitos anos atrás, eu implicava com minha mulher, com minha sogra. A gente não podia ligar a televisão, está amarrado, está queimado, desliga essa coisa e tudo. A gente não podia ligar, irmão. Eu falei, mal liguei, já está repreendendo, aquela chuva de repreensões e tudo. E aí, você falava qualquer coisa, está amarrado, a gente não pode falar assim. Aí a gente, quando não está cheio de Deus, larga de ser chato, larga de ser implicante e tudo. Mas quando você está cheio, essas coisas não são implicância. Você entende, falou, Deus está falando, deixa eu desligar esse negócio aqui. Irmão, pega um novo convertido. Ele aceita Jesus, ele quer pregar para todo mundo. Não é que você não pode fazer. Outro dia uma pessoa, em pleno período de sexta-feira santa, destruiu uma santa e trouxe um problema aos evangélicos. A pessoa estava tão possuída, tão cheia, que achou que isso era o necessário, que tinha que destruir santa dos outros. Irmão, o evangelho não precisa disso. Tem que destruir alguma coisa para você fazer valer a presença de Deus na sua vida? Claro que não, precisa, Jessé. Você já destruiu alguma? Mesmo quando você era um novo convertido? Jessé, está certo ou errado, irmão? Está certíssimo. Você não precisa destruir nada de outra, você precisa convencê-la. Através da sua atitude, do seu testemunho, da sua pregação. A boca fala do que o coração está cheio. Seu coração está cheio de quê? Se está cheio de Deus, Silvânia, nós precisamos falar dele. É uma coisa óbvia, lógica. Irmão, quando você está possuído por Deus, você quer dar glória a Deus, você quer dar aleluia no trem, você quer dar aleluia no metrô, dentro do carro, você está cheio. Abraão se fortalecia como? Ó céus, ó vida, que Deus é esse que não me ampara. Como é que Abraão se fortalecia? Cheira pentecostal, irmão. Era batista. Com certeza. Para dar glória a Deus tem que ser batista. Aí. Agora, irmão, tem gente que entra e sai da igreja, nunca deu uma... Pastor, precisa. Isso aí não, irmão. Precisa. Quando você está feliz, há um ditado popular que diz o quê? Quem canta, isso é real para nós. Irmão, quando você está feliz, você canta, você jubila. O que diz o Salmo de número 126? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Irmão, quando Deus faz uma coisa na sua vida, você quer propagar isso para todo mundo. Você vai louvar, você vai engrandecer, você vai exaltar, porque você está cheio daquilo. E o texto e o capítulo termina dizendo, grandes coisas fez o Senhor, por isso nós estamos alegres. Irmão, é inevitável ter a presença de Deus e não produzir alegria. Esse fruto maravilhoso. Não falar dele com graça, com alegria, com satisfação. Quem nitidamente sabe que Deus está fazendo algo na sua vida, pastor, ou está sendo trabalhado, ou está recebendo um benefício de Deus, ou Deus está abrindo uma grande porta, levante sua mão. Se você está nessa situação, você tem que glorificar sempre, irmão. Aí você tem que estar nessa. Grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre. Não sei quantos repararam no dia que meu filho voltou do hospital, ele foi fazer o ofertório, ele foi encerrar o negócio, ele deu o testemunho do filho dele. Ele foi fazer o ofertório, deu o mesmo testemunho. Eu falei, não vou nem te botar para falar nada de noite, que você está vivendo isso tão intensamente que a sua boca fala naturalmente e você não percebe. Irmão, quando Deus está operando na sua vida, você fala das coisas dele de maneira natural. Você tem que dar muito fruto. Diga, eu preciso
dar muito fruto. Existe 30, 60 e a 100 por 1. Eu quero estar nessa terceira categoria de 100 por 1. Irmão, não combina tristeza com o evangelho. É um contrassenso. Por um período, por um momento normal, não pode ser indefinidamente. Contrassenso. Um dia uma pessoa falou para mim: pastor, o senhor está ficando cada vez mais engraçado. Eu falei: irmão, caminhada com Deus é assim, você está em alegria para repartir. Quando você anda com Deus, você não precisa choramingar, você não precisa contar esses testemunhos que você escuta todo dia, toda hora. Irmãos, andar com Deus é andar feliz, sabendo que Ele pode todas as coisas a qualquer hora. Quando você amadurece, você entende: eu preciso dar muitos frutos. Essa semana quero encerrar com isso. Essa semana eu estava com meu cunhado e ele transmite uma graça, uma alegria natural, é dele. E é gostoso estar próximo dele, estar com ele, estar junto em família. Eu falei: Deus, que a gente consiga transmitir isso aos outros. É bom estar ao lado de pessoas boas. E aí, o que eu aprendo? Eu falei: Deus, eu posso ser uma pessoa feliz em todo lugar, eu posso contaminar no bom sentido as pessoas em qualquer situação. Basta eu ser alegre, eu dominar as minhas emoções, eu viver isso aqui, ó. Irmão, todo mundo quer estar ao lado de uma pessoa livre e liberta. Quero muito que você amadureça. Pare de mimimi, de besteirinha aqui e ali. Para isso, o que nós falamos hoje? Você precisa discernir o momento ou a situação que você esteja enfrentando. Você precisa ter estabilidade. E acima de tudo, você precisa frutificar. Quando você amadurece, você frutifica. Você expande esse bem de Deus. Essa graça de Deus, ela se torna real para você e para os outros. Feche os seus olhos.